Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai ver o padrão de instalação que eu utilizei para o Slackware, né, para essa nossa série de vídeos de como fazer a instalação do Kubernetes no Slackware, né, de hardware, né, daquela maneira difícil, ok? Então a instalação simples segue o mesmo padrão de instalação do Slackware, a diferença é que eu não instalo todos os pacotes. Então, para quem não conhece o modo de instalação do Slackware, pelo menos vai ficar conhecendo agora, né? Quando você dá boot pelo CD ou pela imagem de disco, imagino que vocês estão fazendo isso em máquinas virtuais, assim como eu, então essa é a primeira tela de instalação do Slackware, né? Então, para dar boot aqui, basta a gente dar um Enter, ele vai carregar em memória. A gente seleciona o teclado, então a gente pode digitar 1 e dar Enter. Ele vai dar a opção aqui qual teclado a gente quer escolher. O meu teclado é o S mesmo aqui, então só Enter aqui. Se você for mais abaixo, se estiver usando PTBR, vai ter aqui BR ABNT2, né? Mas para mim é o S mesmo. Então, ok, só dá um Enter. Eu posso digitar alguns padrões de teclas, né, para ver se corresponde ao meu teclado mesmo, o padrão. Depois é só apagar aqui e digitar 1 para confirmar, 1 e Enter para confirmar, ou 2 para escolher novamente o teclado. Então aqui 1, Enter. A gente vem para uma tela de login, a gente pode simplesmente dar Enter. Ele vai logar como root, ou pode até mesmo digitar o nome root e dar Enter aqui. E ele vai entrar como root nessa ISO que está em memória, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar as partições. Ele mesmo sugere aqui para usar o CFDisk ou FDisk. Então a gente vai utilizar o CFDisk mesmo. Se a gente der um ls blk, a gente vai ver que tem uma partição de 40 GB. E aí, como você deve ter lido no post, todas as máquinas virtuais vão ter 40 GB porque eu crio uma única máquina e saio clonando as demais máquinas, apenas alterando o endereço IP e o hostname, né, dessa máquina. Então, CFDisk, como ele só tem o disk e o SDA, eu não preciso passar o /dev. SDA ele já iria escolher diretamente. Ou posso apenas vir aqui e passar o /dev/SDA para ele criar o disco utilizando, criar a partição utilizando esse disco, no caso. Enter. Aqui o label, tipo, né? GPT mesmo, ok. Como a gente está instalando o Kubernetes, a gente não precisa de swap. Então basta aqui dar new, enter, né? Ele informa aqui embaixo o tamanho da partição, ou a gente poderia alterar o tamanho dessa partição, mas basta dar enter aqui, ele já vai formatar. Criar a partição com 40 GB, ele já criou aí o /dev SDA. Você vai vir write, enter, yes para confirmar, né? E quit. Ele já determinou que o tipo de file system vai ser para Linux, já criou o /dev SDA1 e já com os nossos 40 GB. Então basta vir aqui em quit, ele vai sair. Se a gente der um ls blk novamente, a gente vai ver que o disco /dev SDA tem agora uma partição /dev SDA1. Feito isso, o que a gente precisa fazer é digitar o comando setup para ele entrar no módulo de instalação, né? Ele vai escanear e aí a gente entrou nesse menu de instalação aqui. A gente tem a opção help, a gente tem a opção de mapear novamente o teclado, a gente tem a opção de adicionar o swap, mas a gente pode passar direto para target aqui para selecionar a partição que a gente deseja fazer a instalação do Slackware, certo? E aí as demais opções vão surgindo de acordo com o que a gente vai instalando. Então, ok, aqui em target, seleciona a partição, a gente só tem uma, SDA1 mesmo, select, para formatar ela ou não formatar, ou apenas checar por bad blocks, etc. Mas no caso aqui a gente vai formatar. O tipo
de file system, né? No caso, a gente vai deixar no padrão, ASCII4, vai dar OK. Ele está formatando. Aí ele está informando que está colocando no etc fstab, né? O seguinte ponto de montagem, barra deve SDA1 vai montar no barra. E a partição é tipo ASCII4 com as opções padrões. OK. Aqui a gente vai escolher o tipo, a mídia de instalação, né? No caso aqui pode ser CD, mas poderia ser um pendrive, poderia ser já uma partição, né? Outro disco, poderia ser um NFS e etc. Então, CD, DVD, OK. Para ele poder escanear o CD ou DVD, né? A gente poderia fazer isso manualmente, ou o recomendado é que seja de forma automática, OK. Ele está escaneando o CD. Procurou pelas partições de instalação do Slacker e aqui ele já monta, já mostra pra gente as séries de pacotes que a gente pode instalar. Subindo aqui, subindo e descendo com o mouse, a gente vai navegando em cada uma. Por padrão, nas minhas instalações de servidores de Slack, eu só deixo a série A, AP, D, né, AL e a TCP, certo? Aí fica a cargo de vocês, se vocês querem um sistema mais enxuto ou se querem fazer a instalação completa, não vai mudar em nada no nosso ambiente, tá? É só porque a instalação demora um pouco mais, mas para o nosso laboratório não muda em nada. Feito isso aí, né, deixa eu selecionar apenas a APDLN, OK. Aqui o modo, né, de prompt para mostrar os pacotes que estão sendo instalados. A gente tem a opção Full, a opção Test, que é do mesmo jeito de Full, só que vai mostrar um pacote por linha. Aí tem outras opções como menu, Expert, Newbie, etc, que a gente pode fazer, selecionar pacotes, qual software eu quero instalar ou não quero instalar e etc. Mas a gente pode vir aqui no modo recomendado mesmo, no modo Full, dá OK e ele começa a instalação. Está instalando os pacotes da série A e aí vai passar por todos, tá? Vou adiantar aqui rapidinho. Passado toda essa parte de instalação, ele está gerando uma RAM disk. Agora ele pergunta se a gente quer criar um disco para flash, né, para o boot. A gente dá skip. Ele pergunta sobre a instalação do Lilo, né? O mais comum aí conhecido do pessoal é o Groove, né? Mas no Slack ainda o padrão ainda é o Lilo, então a gente pode instalar ele aqui da maneira simples mesmo, só dá OK. Deixa o padrão, OK. Nenhum parâmetro adicional, só OK, né? A instalação na MBR, OK. Ele está fazendo a instalação. Se a gente quer configurar aí o GPM, né? Não. Se a gente quer configurar a parte de redes, então a gente pode escolher aqui sim. A gente pode escolher um hostname para esse computador, então a gente pode escolher como template Slacker K8s, né? Porque a gente vai clonar essa máquina para outras máquinas virtuais, para a gente não ter o trabalho de sair reinstalando tudo. Dá OK. Um domínio, então a gente pode vir aqui digitar o domínio, rodrigolira.lab, por exemplo. Dá OK. Se a gente quer conectar alguma VLAN, não. O tipo de configuração, né, de rede que a gente vai precisar utilizar, se é o DHCP, IP estático, se a gente vai deixar por conta do Network Manager, ou etc. Então a gente vai usar IP estático, dá OK. O endereço IP, no caso aqui desse template, vamos deixar ele aqui com o IP 79, por exemplo, para 24, 10, 20, 30, né? 79, OK. O endereço IP gateway da sua rede, OK. Se a gente deseja algum IPv6, como a gente não quer configurar, só dá um Enter. Se a gente quer configurar um DNS, sim, yes.
Ele sugere o próprio gateway da rede, então no meu caso aqui é o próprio gateway, no caso de vocês aí pode ser diferente, né? E possivelmente vai ser diferente o endereço IP. Ok, aí ele está dando o overview, vamos aceitar, né? Então a configuração básica de rede foi completada. Ok, aqui os serviços que a gente quer que inicie junto com o sistema operacional, a gente deixa no padrão, né? Dá ok. Se a gente quer customizar as fontes, não, ok. Se a gente quer configurar o hardware clock, né, baseado no UTC, a gente dá um não aqui. Vamos para o time zone, né? Então a gente vem aqui e procura, no meu caso aqui, o mais próximo, o time zone conhecido mais próximo é Recife, América Recife, dá ok. O editor padrão, né? No caso aqui, a gente vai usar o Vim como editor padrão. Configurar uma senha de root. E aí, vocês configuram a senha que vocês desejarem. Confirma a senha. Enter. Enter novamente. Instalação concluída. Ok. Exit. Ok, para remover o disco. E aqui a gente pode entrar no shell, reiniciar ou desligar o servidor. No caso aqui, só um reboot. Ele vai reiniciar o sistema operacional. Tá? Vamos dar um Enter para ele começar a inicializar. E aí eu vou mostrar aqui a vocês como vocês podem renomear a máquina, tá? E como também fazer, configurar os endereços IPs, tá? No padrão que está, não é necessário a atualização do Slackware, então não precisa você fazer essa atualização para o laboratório, mas caso desejem, podem ficar à vontade. Então aqui eu venho root, né? Boto a senha. Vou editar o arquivo /etc hostname maiúsculo para poder editar o nome do host. Então aqui, por exemplo, está template Slackware. Eu poderia vir aqui e deixar unicamente K8S-CP-01, por exemplo. Né? Salvou, ok. Para editar o endereço IP, você vem no Vim, /etc rc.d rc.inet1 /etc rc.d rc.inet1.conf. A gente vai ter aqui as opções para ETH0. Só vir aqui e alterar, salva e reinicia a máquina. Após reiniciar, ele já vai iniciar aí com o nome correto e com a senha correta também. Um detalhe importante também no Slackware é que o acesso via SSH para a root é bloqueado. Tá? Então você precisaria também mudar o arquivo de configuração do SSH para permitir o acesso de root. Vem aqui e quando ele reiniciar, a máquina já reiniciaria, permitindo que você logue com o usuário root. Pronto, só dar um reboot e aí o sistema operacional vai iniciar já com o nome correto, o endereço IP correto e com o SSH habilitado. Tá ok, pessoal? É isso. Qualquer dúvida, podem postar lá nos comentários das postagens ou até mesmo no link, até mesmo no vídeo do YouTube, ok? Até o próximo post, pessoal.